Livro Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Sardes em Apocalipse. Os antecedentes. Parte 2. Pedro Dong. Capítulo 3. Tema desta semana: o ambiente para a chegada da Igreja em Sardes. Parte 2. Meta de hoje: leitura das páginas 48 a 51. A palavra detém o poder para edificar a igreja. O poder para edificar a igreja vem da palavra de Deus. A igreja é o corpo de Cristo e tem muitos membros. Como vimos, a igreja não é uma organização humana, nem uma instituição religiosa em que o homem tem liberdade de organizar e criar suas regras de funcionamento. Não. A igreja é um organismo vivo que se move pela palavra de Deus. Por isso Paulo a comparou com o corpo humano. Assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículos do 4 ao 5. Vejamos como esse corpo funciona. No versículo seguinte lemos: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Romanos 12, 6. Deus distribuiu dons para cada membro e esses membros cooperam entre si para o bem do corpo. Contudo, a primeira função mencionada aqui é a profecia. Embora já tenhamos falado disso anteriormente, quero ressaltar que a profecia é uma função importante. Não se trata meramente de predizer o futuro. Profetizar é falar por Deus, sob sua inspiração direta. Na carta aos Coríntios, Paulo afirma que todos podem profetizar, um após outro. 1 Coríntios 14, 31. E muitos usam isso para dizer que na igreja todos podem falar por Deus. É verdade, todos podem falar por Deus, mas a origem vem de uma única profecia. O falar sob a inspiração direta de Deus origina todos os outros ministérios. Os líderes das igrejas, por exemplo, profetizam segundo esse único falar que traz uma só direção. Do contrário, haveria muita confusão. É dessa forma que o corpo funciona. Como membros do corpo, devemos funcionar onde Deus nos colocou. Somente assim a igreja crescerá e será edificada. A igreja não é edificada por um homem que tem poder administrador. O poder para a edificação da igreja vem pela palavra. Por isso Paulo não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. O Evangelho, ou seja, a palavra, é o poder de Deus para edificar a igreja. Em 1 Coríntios lemos: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 e 21. Após a morte dos apóstolos, não houve mais quem recebesse a revelação direta de Deus para profetizar, e todas as vezes que o homem tentou ajudá-lo, usando a própria sabedoria, fracassou. Desse modo, a edificação da igreja não se dá por nossa sabedoria, mas pela loucura da palavra. Leamos: tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios capítulo 1, versículo do 22 ao 25. Então, quem nos está guiando? Não é um homem capaz e forte, mas a palavra. Ela é o poder de Deus, por isso é alvo dos ataques de Satanás. Há apenas uma liderança em toda a terra, e o homem não tem capacidade para exercê-la. Em 1 Tessalonicenses lemos: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que creres. 1 Tessalonicenses 2,13. Veja que aqui diz: a palavra que de nós ouvistes, ou seja, eles ouviram a palavra de Paulo, que é de Deus. Satanás quer fazer você duvidar da palavra que tem recebido, pois sabe que assim ela não operará em você, ela só operará se você crer. Por isso o inimigo tenta distrair as pessoas para que não recebam a palavra, nem creiam que ela tem poder para fazer a obra de Deus.
Em contrapartida, por ter a revelação da palavra de Deus, temos de tomar cuidado para não nos distrairmos com lutas políticas nem focarmos nos erros dos outros. Devemos crer que, por meio da imersão na palavra, Cristo habitará no coração de cada membro de seu corpo. Dessa forma, ele edificará sua igreja em amor e as portas do Hades não prevalecerão contra ela.